do colega deputado Avalone, da importância que tem de se empoderar os órgãos de controle. O que me parece, nessa questão do TCE, por exemplo, me veio à cabeça aqui que eu cheguei a apresentar uma lei para trazer mais transparência, nessa questão da renúncia, dos incentivos, mas eu não tive aqui na Assembleia o respaldo necessário naquele momento para a gente fazer que essa lei fosse de cumprimento obrigatório, o governo divulgar isso para a população. É muito absurdo você pagar um imposto e você não saber aonde e como está sendo utilizado o seu dinheiro e o que você está incentivando, porque essa questão do próprio incentivo, a renúncia também, deputado Avalone, porque se um deixa de pagar, o outro está pagando. Tem que ser transparente. Eu acredito que em todas as gestões isso deveria acontecer, como foi dito aqui, sobre a questão do sigilo fiscal. É um absurdo uma Assembleia Legislativa não ter acesso aos dados fiscais do governo do Estado. Quer dizer, nós que somos o poder de controle fiscalizador, a gente não conseguir ter acesso a isso. Então, sem dúvida, até coloquei agora há pouco o deputado Wilson Santos, se ninguém entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade com relação a esse decreto, ou seja lá o que for, se é uma lei, a Assembleia tem que fazer isso urgentemente. Ou se não, revoga esse decreto e cria-se uma nova lei para que nós possamos ter acesso a tudo isso. Porque não importa para a gente essa questão do governo do Estado, se ele considera relevante ou não, para os deputados é relevante, a gente tem que ter acesso a tudo isso, seja quem for o governador, até porque, quer dizer, a gente exige tanto hoje, principalmente deputado estadual, deputado federal e senador, os cargos de legislativo, vereador também. Nós fazemos todas as leis do nosso país. Nós cobramos tantos de nós mesmos políticos e não somos capazes de fazer o mesmo com o restante da sociedade civil organizada. É uma vergonha para a gente saber que um Congresso e um Senado, como foi dito aqui pela doutora Ana, tem a capacidade de fazer leis para preservar sonegadores no Brasil. E, em contrapartida, faz leis tão duras com os políticos que o primeiro erro que qualquer um de nós cometemos aqui, nós podemos ficar até inelegíveis. Se quer disputar um novo mandato, perder o seu mandato. Enquanto isso, o sonegador pode, no final, fazer o pagamento do débito dele, quando cessam todas as possibilidades que ele tem, e sair ileso disso tudo, como disse a doutora, ainda recebendo incentivo e benefício. Então, eu acredito que nós chamamos aqui os órgãos de controle para a gente ouvir, mas sai uma lição dessa CPI, que os órgãos de controle talvez estejam fazendo um trabalho muito melhor que o nosso. Quem não está dando respaldo, na verdade, somos nós, legisladores, que permitimos que as leis sejam tão permissivas ao abuso que acontece com relação à sonegação dentro do estado de Mato Grosso. Então, eu queria só fazer essa colocação e também reforçar que esse acompanhamento do TCE, Joel, que ele, sem dúvida, ele tem que ser o mais célere possível, em tempo real. Porque o que a gente vê hoje em dia acontecer por exemplo, agora se vocês abrirem todos os sites aí, eu acabei de ver, uma ação do Ministério Público contra o ex-governador Pedro Táxi porque não cumpriu com os repasses. Porque deixou de fazer repasses obrigatórios, sejam aos poderes, à saúde, percentuais constitucionais. Quer dizer, e aí, como que fica? E esse pepino vai ficando, se o Val cometeu isso com relação aos incentivos, aí sobra para o Pedro Táxi, aí sobra para o Mauro Mendes, e vira uma corrente. Se a gente não cessa isso no momento que acontece, a mesma coisa com relação à sonegação, qual que é o efeito prático que nós estamos dando para a população? Aí já foi o dinheiro, aí já foi o Estado, aí já degringolou tudo, e nós ficamos numa situação que nós estamos em Mato Grosso, um Estado extremamente viável, um dos que mais cresceu nos últimos 10 anos no Brasil, sempre entre os 3 estados que mais crescem no Brasil, no que tange a arrecadação, e não tem dinheiro para pagar salário. Então, é realmente preocupante isso, inclusive o acompanhamento do TCE com relação a essa demanda de concurso público que insistentemente também o Ministério Público fica convidando, é município, é Câmara, é Assembleia. Então é muito preocupante mesmo, só queria deixar esse registro, Joel, da importância que tem o Tribunal de Contas e da importância que tem a Assembleia também
trazer ao tribunal essas garantias, essas seguranças. Sei que existem algumas leis que são federais e pode suscitar aí uma invasão de competência, deputado Wilson Santos. Mas vamos deixar esse trabalho para quem quiser suscitar e fazer a nossa parte. Vamos fazer a nossa lei, vamos fazer os nossos decretos, e quem quiser depois entrar com uma ação de constitucionalidade que entre, mas eu acho que o papel nosso nós temos que fazer. Obrigada.